esse. Primeiro vamos começar falando sobre a parte de histologia, né, para a gente entender o que se refere aí ao histolon, né, a histologia. Primeira coisa, quando nós falamos em histologia, nós estamos falando em quê? Em tecido. Estamos falando em agrupamento de células que formam os tecidos. Então, basicamente, nós temos 4 tecidos fundamentais do nosso corpo, que vocês já conhecem. Nós temos o tecido epitelial, temos o tecido conjuntivo. O epitelial está relacionado muito à proteção, ao revestimento. Por exemplo, presente na nossa primeira camada da nossa pele, que é a epiderme, tá? Nós temos o tecido conjuntivo, que é um tecido de caráter nutricional, é um tecido que atua na nutrição dos demais tecidos, e esse tecido conjuntivo, ele sofre uma série de diferenciações de vertentes diferentes. Então, quais seriam essas diferenciações? Por exemplo, você tem o tecido ósseo, você tem o tecido sanguíneo, né? Você tem o tecido adiposo. Então, todos são derivações do tecido conjuntivo. Em outras palavras, é o tecido que a gente tem em maior quantidade em nosso organismo. E além disso, além desses 2 tecidos que estão em constante renovação, que estão em constante divisão mitótica, nós temos 2 tecidos que não sofrem praticamente processos mais de mitose, tá? Porque eles são tecidos altamente diferenciados. Então, nós temos esse tecido no estágio que nós chamamos de G0, ou seja, ele está estagnado. Ele não entra nem em G1 nem em G2, por causa da diferenciação que ele sofreu, que é o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, quando a gente fala de tecido muscular, a gente lembra muito de algumas proteínas contráteis, que a gente vai trabalhar muito com essas proteínas, por exemplo, colágeno, elastina, tá? Nós vamos trabalhar no tecido conjuntivo e proteínas contráteis como actina e miosina no tecido muscular, tá? E nós vamos trabalhar também muito com algumas proteínas como a beta-amiloide, que está presente no tecido nervoso, no corpo celular do neurônio, e essa proteína beta-amiloide, quando ela é produzida em excesso, principalmente depois de uma determinada idade do idoso, após os 60, 65 anos, ela aumenta a incidência do problema do mal de Alzheimer, tá? Então, você vai ter maior propensão de ter uma neurodegeneração que leve ao Alzheimer. Então, dentro desses 4 tecidos, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, nós vamos começar, então, estudando um pouquinho sobre o tecido epitelial que compõe a pele humana. Então, a primeira coisa sobre a pele que deve ser dita, tá? Antigamente se falava muito, a pele é formada por 3 camadas. E até muitos livros, ou algumas apostilas, como, por exemplo, a do Objetivo, tá? Trazia dessa forma, como se a pele ela fosse, então, composta de 3 camadas essenciais. Na verdade, a pele ela não apresenta 3 camadas. Ela apresenta, seja o animal, tá? O animal endotérmico, seja o animal ectotérmico, ela sempre apresenta 2 camadas. E essas 2 camadas ela é representada pelo ectoderma e pelo mesoderma, tá? Então, ela é representada pela epiderme, de origem ectodérmica, a gente vai ver isso na embriologia, e ela é representada também pelo mesoderma, tá? Que é de origem que vai formar, então, o folheto germinativo que forma a derme, que forma o tecido conjuntivo. Mas nós temos ali uma terceira camada, não é camada da pele, mas no nosso caso, e no caso das aves, você tem, então, além dessas 2 camadas, você tem um isolante térmico gorduroso formado por um tecido adiposo, um tipo de tecido conjuntivo, que vem logo de baixo, tá? Para auxiliar na manutenção da temperatura corpórea, tanto no nosso caso, quanto no caso das aves, que são animais cujo metabolismo é regulado pelo calor que vem de dentro. Por isso que nós chamamos de endotermia, tá? Não são animais cujo metabolismo é regulado pelo calor que vem de fora. Quando o calor vem de fora, nós temos o que nós chamamos de ectotermia. Nesse caso, o calor vem de dentro. Então, nós temos, então, a endotermia. Pois bem, então, Zé, analisando esse aspecto aí, tá? O que nós vamos ter aqui, então, Zé? Bom, aqui vai ser bem simples, né? Nós vamos ter aqui, ó, as características do tegumento.
Então, quais seriam essas características do tegumento desse tecido, que nós chamamos aqui de tecido, tá? De tecido epitelial? Quais seriam algumas prerrogativas e algumas características desse tecido? Então, a gente vai ter a oportunidade de enxergar essas características nessa aula, e nós vamos ter a oportunidade também de começar a enxergar um pouquinho mais sobre a pele. Como é que funciona a pele? O que são, tá? As glândulas que nós temos na parte da derme, para que servem essas glândulas? Para lubrificação. O que são melanócitos? Para que servem os melanócitos? Para que serve a queratina? Para que servem essas proteínas na nossa pele, tá? Então, é interessante que sempre, quando a gente fala de tecido, sempre os tecidos eles são caracterizados por proteínas que eles apresentam. Então, quando a gente fala, por exemplo, no tecido epitelial, a gente vai falar bastante da proteína queratina, tá? Ah, Zé, essa proteína queratina, quando a gente faz analogia, por exemplo, com os vegetais, ela seria uma espécie de cutina, né, que reveste a parede vegetal, que reveste a parte externa vegetal. Sim. Então, ela tem uma ação que ela tem uma ação que nós chamamos de ação impermeabilizante. Ah, que legal. Então, ela tem essa ação de estabelecer impermeabilização? Sim. No nosso caso, ela tem duas ações que parecem antagônicas, mas não são. Se você está num ambiente terrestre, você vai ter, então, essa condição evitando que haja desidratação do seu corpo, tá? Então, você tem, então, esse revestimento para evitar a desidratação. Se você estiver no ambiente aquático, você tem, então, uma colocação inversa. Qual que é a colocação inversa? Então, você tem esse revestimento de queratina, que é essa proteína impermeabilizante, para evitar a entrada massificante, tá, de líquido. Então, para evitar o que nós chamamos de hidratação excessiva. Então, depende do ambiente em que você vai estar, então, nessa condição. Quando nós analisamos na escala zoológica, nós temos aqui os primeiros animais, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Nós chamamos os primeiros animais, que são os espongiários, nós chamamos de parazoários. Ah, por que, Zé, que eles são parazoários? Razão muito simples. Eles não apresentam tecido verdadeiro. Então, as esponjas não apresentam tecido verdadeiro? Não. Nem um epitélio simples? Não. Tá? Então, são animais extremamente primitivos, cujo corpo é revestido por um extrato de células achatadas. Ah, que legal. Então, você tem um extrato de células achatadas, e essas células nós chamamos de pinacócitos. E outra coisa, os primeiros animais a apresentarem um epitélio, tá, na escala zoológica, são os famosos quinidários. Ah, os antigos selenterados, sim. Aquele que você tem lá, por exemplo, a hidra, a água-viva, tá? Você tem lá os antozoários, que liberam os recifes dos corais. Esses animais são os primeiros animais a apresentar um epitélio muscular na escala zoológica. Portanto, a partir dos quinidários, todos os animais que vêm já apresentam tecido verdadeiro. Animais com tecido verdadeiro, nós chamamos de metazoários. Nossa, então, animais sem tecido verdadeiro, que é um só, que é o caso das esponjas ou dos poríferos, a gente chama de parazoários, sem tecido verdadeiro. Metazoário é quando ele tem tecido verdadeiro. Então, a partir daí, você começa, então, a observar uma evolução no tegumento dos animais, tá? Quando você analisa um verme, tanto um plateuminto, quanto um nemateuminto, quanto um anelídeo, você vai vendo que progressivamente há uma evolução nesse tegumento, tá? E esse tegumento ele vai se aprimorando, você vai tendo um epitélio mais consistente. Quando você chega, por exemplo, na minhoca, que é um anelídeo, você tem a junção desse epitélio com o músculo tubo-dermático, que confere proteção ao corpo. Aí, quando você tem lá na frente já os artrópodes,
Aí você tem, então, já uma situação interessante. Você tem uma couraça protetora revestida por um polissacarídeo que nós chamamos de quitina, tá? Que auxilia a formação do exoesqueleto desses animais. Então, a partir dali, ele já tem um epitélio mais desenvolvido, tá? Que a gente chama de unistratificado, com uma cutícula quitinosa, no caso dos artrópodes. Aí, quando você vai caminhando, você chega lá nos vertebrados, você chega lá nos cordados, aí você vai ver que esse epitélio ele sofre uma nova transformação. Qual que é a transformação que ele sofre? Bom, esse epitélio, ele deixa de ser unistratificado e acontece o que acontece conosco. Ele passa a ser pluri ou multi-estratificado. Ou seja, em outras palavras, o epitélio ele ganha importância, ganha desenvolvimento, tá? E ele passa a ter, então, algumas camadas. Aí você, aquela perguntinha básica, né, de Enem, ou nem cai mais, tanto que você ouve falar sobre isso, que acaba que nem caindo. Qual que é o maior órgão do corpo humano? O maior órgão do corpo humano é a pele. Ah, mas pele não é um tecido? Pele é uma formação de tecido que origina um órgão independente. Ah, então a pele é considerado um órgão. É, tanto que eu já até mencionei para você, tecido conjuntivo, você tem um centro hormonal que produz um hormônio que é a leptina, que controla o apetite, que é aquele hormônio que ele tem como principal prerrogativa evitar o espessamento do panículo adiposo, que vem debaixo também ali da pele, que é a tela subcutânea, tá? Que é aquela camada de gordura também. Ah, Zé, então essa camada de gordura, o panículo adiposo, ele está próximo do tecido conjuntivo que também tem gordura, né? Então, nós temos um centro endócrino na nossa pele? Sim, nós temos um centro endócrino que produz um hormônio que vai até o cérebro no hipotálamo para inibir o apetite. Então, ó, pele é órgão, não é tecido apenas. É um órgão formado, obviamente, por tecidos, como todos os outros também o são, tá? Outra coisa. Mas aí, Zé, e a origem embrionária da pele? Bom, se a pele, basicamente, ela é formada por dois tipos de tecido, epitelial e conjuntivo, pela epiderme e pela derme, então a origem da pele é a mesma do dente humano. A parte externa do dente da pele é formada pelo primeiro folheto germinativo, que é o ectoderma do embrião. Tá? Depois na embriologia, mais no final do ano, a gente vai estudar essa parte de embriologia. E a parte mais interna da pele, que é a derme, ela é formada pelo terceiro folheto germinativo na ordem de aparecimento, que é o mesoderma, não é o endoderma. O endoderma é o segundo a aparecer. Embora o mesoderma fique no meio, na gástrula, mas é o terceiro na ordem de aparecimento. Então, o que o mesoderma forma? Ele forma a parte interna, que é o tecido conjuntivo. No caso do dente, é a região interna do dente. Ah, que legal. Pois é. Então, é o seguinte, para que serve a pele? A pele ela tem algumas funções prioritárias? Tem. Ah, mas eu entendo a pele só como uma função de proteção e revestimento. Revestimento já é proteção, mas não é só proteção e revestimento. Você não pode esquecer que o conceito que nós temos de pele ou de tecido, ele é muito mais avançado, ele não fica restrito simplesmente ao gênero humano, tá? Por exemplo, quando você pega o sapo, o tegumento do sapo é a principal via respiratória para o sapo. Ah, é verdade. Então, os sapos, como você pega também alguns anelídeos, como a minhoca, por exemplo, a respiração, o principal tipo de respiração é cutânea. É através do tegumento. Ah, mas o sapo não tem pulmão? Tem. Mas o pulmão do sapo é primitivo. Se o pulmão do sapo é primitivo, ele tem que utilizar muito mais o tegumento para a sua oxigenação sanguínea do que o seu pulmão. Tá? Então, alguns animais utilizam o tegumento para o processo respiratório. Então, proteção, Zé, é fundamental. Proteção. Respiração também é fundamental. Alguns animais utilizam. Embora nós não utilizamos diretamente para respiração, mas nós utilizamos
tá? A nossa pele para controle homeostático, para o equilíbrio de sais do nosso corpo, tá? Através da transpiração. Agora, uma outra função, tá, da pele no reino animal. Qual seria uma outra função da pele? Excreção. Não se esqueçam disso. Excreção. Inclusive, nós fazemos isso. Nós excretamos, muitas vezes, o excesso de sais. Tem pessoas que transpiram mais exatamente porque ela acumula mais sais no metabolismo e, muitas vezes, só o sistema renal não é suficiente para liberar esses sais. Então, ela vai excretar através do suor também, tá? Que é um controle do metabolismo dela. Tem pessoas que transpiram mais, tem pessoas que transpiram menos, tem pessoas que quase não transpiram, tá? Agora, outra coisa, a excreção, tem animais que realizam excreção através do tegumento? Nós temos. Por exemplo, os primeiros animais, tá? Com tegumento, que são os quinidários que eu acabei de falar, água-viva, por exemplo, esses animais, eles realizam excreção através do revestimento corpóreo. Eles liberam escórias metabólicas através da pele primitiva que eles apresentam. Ah, então excreção é uma característica também da pele. Tá? Impermeabilização, que eu mencionei para vocês agora há pouco. Então, a pele serve para evitar tanto a hidratação excessiva, principalmente dos animais aquáticos, e a desidratação dos animais terrestres. E um animal aquático que entra na água, um animal terrestre que entra na água, ela também vai evitar a hiperidratação, como eu mencionei anteriormente. Então, a impermeabilização é fundamental. Sim, é fundamental. O que mais? Homeostase. Ah, tem homeostase. Sim. A pele é fundamental, que eu acabei de falar aqui na transpiração também, para estabelecer um equilíbrio de sais no teu corpo. É verdade, Zé. Tem a questão da homeostase para estabelecer um equilíbrio de sais que favorece a velocidade metabólica. Bem simples, né? Outra coisa interessante com relação à pele, tá? Então, eu tenho proteção, tenho respiração, eu tenho excreção, eu tenho impermeabilização, eu tenho homeostase. Outra coisa, coloração. Lembra que eu mencionei para vocês recentemente sobre aquela questão do... Não sei se foi com vocês, acho que foi com vocês. Mimetismo. A questão do mimetismo e a questão da camuflagem. Foi sim, foi naquelas aulas de evolução. Mimetismo e camuflagem. Então, ó, a pele, ela é fator determinante para a coloração dos animais. Não só para aqueles animais que têm a capacidade de alternar a cor por causa de hormônio que é conhecido como intermedina, mas também aqueles animais que apresentam na derme a melanina. Opa, você falou em queratina, agora você está falando em melanina. Isso, apresentam a melanina. Apresentam células que nós chamamos de melanócitos. Ah, Zé, então é interessante, hein? Essas células conhecidas como melanócitos, Zé, então ela tem uma concentração de uma proteína conhecida como melanina. Sim, e essa proteína aí que estabelece muitas vezes se a gente fica mais queimado ou menos queimado no sol. Exatamente. Quanto maior a concentração de melanina dentro do melanócito, mais bronzeado você fica. Ah, quanto menos exposição eu tenho ao sol, menos bronzeado eu fico. Que legal, hein, Zé? Pois é. É um detalhe. Uma coisa que é pegadinha agora, de Enem de vestibular. Se eu pegar uma pessoa alemã e pegar uma pessoa africana, aí você vai falar assim, Zé, pela lógica, o africano ele deve ter mais melanócitos por causa da coloração escura da pele em relação ao alemão, que é muito branco. Ele vai ter mais melanócitos. Ele tem mais melanócitos? Não. Guarde bem que eu vou te dizer. No gênero humano, a concentração de melanócitos, no gênero humano, tá? A concentração de melanócitos praticamente é idêntica para todos os seres, independente da cor da pele. Pois é. Então, por que um fica mais escuro, outro fica a pele mais clara?
aí não é a questão do número de melanócitos. O número de melanócitos basicamente é o mesmo. Aí diz respeito à concentração de melanina dentro de cada melanócito. Aí, por um fator genético de herança quantitativa, tá? Aí, por exemplo, uma pessoa da cor negra, o que acontece? Ela tem uma síntese de melanina em maior quantidade dentro dos melanócitos. Uma pessoa muito clara, ela tem uma síntese menor de melanina dentro dos melanócitos. Mas o número de melanócitos é mais ou menos o mesmo. O que muda é a concentração de melanina dentro do melanócito. Ah, mas se eu quiser ficar mais bronzeado, se eu tomar muito sol, o que acontece? O sol, ele intensifica a síntese de melanina. Então, você consegue alterar o seu fenótipo, a sua aparência, por um período razoável de tempo, mas a tendência é que você volte à sua coloração normal. A não ser que sistematicamente, todo dia, você trabalhe no sol, etc, tal, fique só no sol, sol, aí você vai ficando mais bronzeado. Mas isso é uma característica adquirida pelo teu fenótipo na sua exposição à radiação, tá? Mas não é uma característica que vai ficar permanente em você. Você está incentivando com um fator externo, que é a radiação ultravioleta, a síntese desses melanócitos. Então, Zé, nós vamos estudar aqui, na histologia, nós vamos estudar o que nós chamamos de grupamento de células. Ou seja, nós vamos estudar aqui os tecidos. Nós vamos entender aqui, por exemplo, ó, a diversidade que nós temos hoje aqui de pessoas, né? Aí você tem pessoas mais claras, pessoas com tom asiático, pessoa com tonalidade mais para africano. E você tem também aqui, ó, um anexo da epiderme muito interessante, que hoje se fala muito, o pessoal gosta muito de pintar, etc, tal, que é o cabelo, né? O cabelo. Então, o cabelo, Zé, é o quê? É um anexo. Então, coloração é fundamental, coloração é uma característica fundamental da pele. O que mais? Tem mais alguma característica, Zé? Tem. A pele, ela é um órgão sensorial. Não esqueçam disso. Ah, ela é um órgão sensorial? É. Ela tem células específicas que realizam tanto na epiderme, tanto a sua asepsia, a sua limpeza, asepsia, quanto ela vai realizar, além da limpeza, ela vai realizar a condução de estímulos nervosos. Essas células que realizam a limpeza, tá, com relação a agentes patogênicos que estão na região da pele, nós chamamos de células de Langerhans. É o mesmo Langerhans lá das ilhotas, que a gente viu lá de forma presencial no controle glicêmico no início do ano. A gente falou para vocês das células de Langerhans, tá? Ou ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. O cara é o mesmo, tá? Esse cara, ele faz uma proposta que nós temos uma espécie de sistema imunitário na pele específico que combate a entrada de agentes patogênicos. Se você fosse colocar um microscópio eletrônico aqui na sua pele agora, você veria aqui, ó, várias bactérias, vários vírus, então estão presentes aqui, ó. Tanto que você tem que tomar cuidado, às vezes, né, com um cortinho que você faz na pele e não toma cuidado de fazer uma asepsia aqui nesse corte, você pode contrair aqui uma bactéria do tipo Streptococcus, Staphylococcus, aquela bactéria que pode te dar sepsis, pode te dar infecção sanguínea, tá? Então, um detalhe, a pele, Zé, está relacionado com a recepção e a transmissão de impulso nervoso? Está. Além dessas células de Langerhans que realizam a limpeza da epiderme, nós temos, então, as células sensitivas, que na epiderme nós chamamos de células de Merkel. É Merkel mesmo, com K, tá? Merkel. Ah, nós temos, então, a célula de Merkel? Temos. Nós temos as células de Meissner aqui, ó, que é responsável pela formação da nossa impressão digital, né? É interessante que a impressão digital, quando você está lá dentro da sua mãe, você está com a mão, muitas vezes a mão ela fica encostada, né? Na placenta da mãe, que é a extensão uterina, e a criança fica com a mão encostada, nesse sentido, ó. Aí você tem a formação ali, ó, com esse toque, você tem a formação das digitais, que são digitais normalmente específicas, tá?
Só em alguns casos de gêmeos univitelinos, se eles não colocaram a mão na placenta durante a gestação, normalmente é muito difícil isso não acontecer, mas só se não colocar a mão para eles ficarem exatamente com a mesma digital. Mas as células de Meissner que trabalham com relação a essa questão das nossas digitais. Então, você tem várias células que atuam nessa região da nossa pele. Aí você tem também, Zé, a pele, ela tem uma série de anexos, né? Tem. Anexo, por exemplo, para ataque, defesa e apreensão da presa. Vamos lembrar do anexo aqui, ó. O corno, o chifre, tá? É um anexo para atacar a presa, é para atacar o outro animal que está, então, afugentando, senão que está, de certa forma, cortejando a sua prole, a sua esposa, né? A sua fêmea, então ataca. No nosso caso, nós temos aqui, ó, o cabelo. Ah, Zé, o cabelo é uma extensão, um anexo epidérmico. É um anexo epidérmico. Então, o cabelo, Zé, ele tem bastante proteína aqui? Tem. Proteína queratina? Tem. Tanto é verdade que ele tem bastante proteína, que a proteína queratina é uma das proteínas que mais nós desprendemos para o meio externo, né? A nossa camada da epiderme aqui, ela é constantemente renovada, tá? E ela vai liberando células. Você fala, ela é morta. A parte superficial é morta, mas a parte interna da epiderme, ela está em constante divisões mitóticas. Ela não é morta, a parte interna. Então ela vai desprendendo, ela vai desprendendo queratina, vai. O cabelo é rico em queratina, faz o teste. Quando você queima a sua pele, aí você provoca uma escoriação naquele momento. Se for de menor intensidade a queimadura, se você esfregar no cabelo, né, o local que você acabou de queimar, você tem uma melhora na dor. Por que eu tenho uma melhora na dor? Porque o cabelo ele está liberando a proteína queratina aqui, ó. É rico em queratina. E na hora que você passa sobre o local queimado, você vai repor um tanto de queratina sobre aquele local que está lesionado. Ah, Zé, que legal. Então tem todos esses detalhes aí. Tem. Então não posso esquecer. Funções dos tecidos, funções da pele, funções do tegumento. Quais são as funções principais? Proteção, respiração, excreção, impermeabilização, tá? Homeostase, coloração, recepção de estímulo, ataque, defesa e apreensão pelos anexos epidérmicos. Nossa, que legal, Zé. Então tem tudo isso aí? Tem tudo isso. E mais um pouco, tá? Então, quando nós olhamos aqui, ó, para a pele, nós vamos aqui ver aqui algumas características gerais que nós temos no tecido. Como é que ela é formada, tá? Os epitélios. Aqui ele vai falar da região que a gente chama de lâmina basal, é de onde surge o epitélio, é onde você estabelece aqui a conexão entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, tá? Então, ó, quando você pega a epiderme, a parte terminal da epiderme que está próxima, deixa eu ver se aqui tem algum desenho, a parte terminal que está próxima, aqui não vai ter desenho, está próxima da derme, essa parte terminal, ela é interessante porque ela tem uma condição muito fera, que ela tem células ali em constantes divisões mitóticas, e essas células aqui favorecem, tá? Em todos os sentidos, elas vão favorecer... Agora o negócio aqui travou. Ela vai favorecer a renovação da pele. Então, quando você pega aqui, ó, a epiderme, nossa, Zé, então, olha só, na epiderme, presta atenção que eu vou dizer que é bem fácil de você guardar. Na epiderme, que é a primeira porção da pele, você tem, então, melanócitos, células que produzem melanina, né, Zé? Isso. E você tem queratina na parte externa. Então, você tem grânulos de melanócito. Sim, tem grânulos de melanócito, tá? Na parte de baixo, na parte mais de baixo dela, você vai ter aqui o que nós chamamos de... Deixa eu ver se eu saio desse negócio aqui.
que nós chamamos de derme. E na derme, você tem o que nós chamamos de porção basal das glândulas. Ah, Zé, então eu vou ter aqui a porção basal das minhas glândulas. Sim, eu vou ter a porção basal das minhas glândulas. Então, nessa porção basal das minhas glândulas aqui, Zé, eu vou ter a condição de estabelecer, então, uma conexão entre a epiderme e a derme. Por quê? Porque a derme ela vai nutrir os demais tecidos da minha pele. Então, é bem legalzinho essa questão, né? É, bem legalzinho. Não sei por que travou aqui a tela para mim. Por ver se consigo projetar sem travar. E outra coisa, não esquecer que a pele ela é muito suscetível a vários tipos de doença, né? Principalmente por causa das proteínas essenciais que ela apresenta. Ah, então nós temos várias proteínas essenciais na pele, né? Sim. Aí você fala, Zé, eu já até mencionei para vocês a questão do colágeno, por exemplo. Colágeno é uma proteína essencial que está presente na sua pele. E ela é fundamental sobre vários aspectos. Tá? Não só para elasticidade, anti-ruga, etc. tal, mas é uma proteína fundamental para a pele. Ah, então o colágeno, eu preciso do colágeno? Preciso. Então não é só a mulher, não. Não. Tá? Então, tanto o homem quanto a mulher. Nós somos muito dependentes do colágeno. E da elastina, Zé? Precisamos muito também da proteína que nós chamamos de elastina. Para quê? Para que você tenha mais elasticidade na pele. Você tem ali as camadas internas, tá, da epiderme, elas são bastante juntinhas, elas são bastante, o que nós chamamos aí de justapostas. E por elas serem bastante justapostas, na epiderme, você tem menor ou quase nada de líquido intersticial. Outra coisa que você não pode esquecer para Enem, de jeito nenhum, que você tem na epiderme. O que eu tenho na epiderme, Zé? Aliás, o que você não tem na epiderme? Você não tem vasos sanguíneos. Ah, então não esqueçam disso. O tecido epitelial, porque as células são muito juntinhas, tá? Você tem o que nós chamamos ali de células justapostas. Células bem coladinhas umas às outras. Ah, que legal. Então são bastante coladinhas, sim, e não tem vasos sanguíneos. A porção basal dos vasos surge a partir da derme, do tecido conjuntivo. Não surge da epiderme. Nossa, que legal. Não tem vaso sanguíneo. Então, essa nomenclatura de avascular é para epiderme. Que legal, hein? Legal. Agora, outra coisa. Já a derme já é totalmente vascularizada. Aí você já tem aí bastante vasos sanguíneos nessa região da derme, tá? Ah, então eu tenho vasos ali? Tem. É a parte que sangra. Mas por que o sangue, então, ele aparece para o lado externo? Obviamente, ele vai aparecer para o lado externo, porque ele está, então, nessa condição aí de percorrer a derme e sair, né? Aí ele vai sair pela epiderme. Ele não sangra a epiderme porque ela é avascularizada. Já a derme é altamente vascularizada, tá? Então, um detalhe. Principal tecido que nós temos para os tecidos vizinhos para nutrir os demais tecidos. Nós vamos ter aqui, então, o tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo, ele tem esse aspecto nutricional. Então, essa é a principal função dele. Por isso que é o tecido que está mais presente em nosso corpo. Quando nós falamos de corpo, nós lembramos no tecido conjuntivo, tá? Outra coisa, a epiderme, ela tem alta capacidade de regeneração, porque, como eu disse, tem aquelas células na região que estabelece ali a mediação, junto, pertinho da derme ali, que estão em constantes divisões mitóticas. Então, a epiderme regenera rápido. Agora, o problema é que, Zé, porque quando eu faço uma lesão maior aqui, afundo um pouco, né, aí depois fica aquela mancha, aquela cicatriz? Porque você atingiu o tecido muscular. E tecido muscular não regenera. Aí você vai ter que fazer a deposição de um outro tecido no local do tecido muscular que estava lesionado. E essa deposição de um outro tecido no lugar do tecido muscular, qual tecido que você vai usar? Eu vou usar o tecido conjuntivo. Aí, nesse tecido conjuntivo, tá? Nesse tecido conjuntivo,
você vai ter, então, a formação de um tecido diferente do tecido muscular. Aí você bate o olho e vê a cicatriz. A cicatriz representa que o preenchimento da lesão foi feita com tecido conjuntivo. Porque o tecido muscular está em estado G0, ele não consegue mais se diferenciar. Então, lesões musculares normalmente são reparadas pelo tecido conjuntivo. Assim como acontece com os nossos neurônios também, que estão em estado G0, são células altamente diferenciadas, perderam totalmente a prerrogativa de divisão celular, então não regenera mais. Tá? E como é que acontece, Zé, essa adjunção, essa adesão, tá, entre as células do tecido epitelial? Como é que acontece esse processo? Nós temos aqui, ó, quando vocês estudam lá nas células, nos vegetais, nós temos, então, as células unidas entre si através da lamela média, que são aqueles pectatos de cálcio e magnésio, né? E ali você tem pontes que estabelecem a intercomunicação entre as células. No vegetal, nós chamamos esses fios citoplasmáticos de plasmodesmos. Nós vimos isso no ano passado. Agora, já no caso do tecido animal, quem realiza essa aproximação, tá, entre as células, você vai ter aqui, ó, os desmossomos. Zé, então esses desmossomos aqui, ó, eles estabelecem essa adesão, essa aderência, essa comunicação, que seria a mesma função que a lamela média faz na célula vegetal, aquele cimentinho de pectato de cálcio e magnésio, formado durante a telófise. Aqui na célula animal você tem os desmossomos, tá? E aqui, ó, você vai ter, então, o aparecimento de proteínas, e essas proteínas elas vão consolidar aqui a formação da membrana plasmática. Aliás, você não tem só proteínas, obviamente você tem aqui os famosos fosfolipídios, né? Com a sua característica hidrofóbica e a sua característica hidrofílica. Amigo da água e inimigo da água. Tem partes que ele favorece a passagem da água e tem partes que ele dificulta a passagem da água. E você sabe que já há mais de 20 anos já é tido como uma verdade insofismável na biologia, que você tem aqui o citoesqueleto, tá? Que representa a parte interna da célula. O que seria esse citoesqueleto aqui? Que mantém a célula unida, que mantém a célula coesa. Esse citoesqueleto, basicamente, ele é formado, tá, a partir de algumas proteínas essenciais que promove aqui maior robustez à célula. Uma dessas proteínas essenciais é essa proteína que está presente na sua epiderme, que é a queratina, que está presente no seu cabelo, que é a queratina. Então é aquela proteína impermeabilizante, Zé? Sim. É um filamento proteico impermeabilizante, tá? Que mantém, então, a estrutura celular sem colapsar. Então, a célula, quando ela tem todos aqueles fusos mitóticos internamente, ela não vai entrar em colapso. Ela permanece ali aderida e tem toda a estrutura celular, tá? Aí você vai ter aqui também, ó, dentro dessas capacidades aqui, você vai ter aqui algumas outras proteínas, tá? Como as caderinas. Para que servem essas proteínas, Zé? Você tem aqui a ação dos íons cálcios, e a partir dos íons cálcio, pode ser. 71? Aqui. 95, 94. Então, aqui você tem os íons cálcios, ó, que vão reidratar essa parte interna, tá? Então, aqui você vai ter, então, essas proteínas caderinas que auxiliam a movimentação de sais ou de cátions, tá? Para favorecer também a movimentação do sistema muscular, que recebe esses cátions durante a propagação do impulso entre a célula nervosa e a célula muscular, que permite, então, o nosso movimento. Então, isso é recepcionado por quem? Por essas proteínas conhecidas como caderinas, tá? Então, ó, esses desmossomos também, você tem bastante aqui situações que você tem movimentos repetitivos. Então, quais são os tecidos que você tem muitas vezes movimentos repetitivos? Você tem a epiderme, você tem a parte aqui da língua, do esôfago, tá? O próprio coração.
todos eles você vai ter aqui um movimento extremamente repetitivo, que você usa muito no dia a dia, tá? E você acaba tendo essa condição aí de repetição desses movimentos. E nós temos aqui os intervalos, que são as zonas de oclusão e junção, tá? Que permite muitas vezes as zonas de adesão, que estão relacionadas aos desmossomos, tá? Nós temos aqui essa ligação estabelecida entre as células através dessas duas proteínas essenciais, que já são proteínas extremamente importantes para o tecido muscular, que é a proteína fina, que nós chamamos de actina, e a proteína mais espessa, que nós chamamos de miosina, tá? Então, os próprios desmossomos, que já estão ligados a essa adesão, eles são auxiliados por essas zonas de adesão a partir dos miofilamentos ou das proteínas musculares de actina e miosina. Lembra que a actina é bem fininha e a miosina é mais espessa, tá? Então ela vai se unir a essa proteína caderina aqui, Zé, dentro da célula? Sim, vai se unir e vai estabelecer aí essa contenção, essa comunicação, vai estabelecer, então, essa condição de adesão entre células diferentes, formando, então, tecidos. Ô Zé, e essa zona de oclusão aqui, está mais relacionada à absorção, tá? Absorção diretamente aí de certas substâncias. Mas só que, normalmente, quando você tem zonas de oclusão, você tem células mais fixadas umas às outras. Você vai encontrar aqui poucos espaços ou quase nenhum espaço intercelular. Então, Zé, nesse caso aqui, o material líquido que você tem, que nós chamamos de líquido intersticial, esse material não é perdido para o meio externo. Nesse caso, não. Nessa região, não. Nas regiões que você tem a zona de oclusão. Mas você tem os intervalos, os gaps, tá? Os intervalos que nós chamamos junções, gap, ou junções também conhecidas como intercelulares. Então, nesses intervalos, nesses gaps aí, você tem células que são mais arredondadas, que formam estruturas que lembram filamentos proteicos, tá? Que permite, como se fosse uma ponte citoplasmática, que permite o intercâmbio de substâncias entre as células. Isso. No vegetal, nós chamamos esses gaps de pontes citoplasmáticos, plasmodesmos, tá? Aqui, junto com os desmossomos, nós visualizamos na microscopia essas junções gaps que permitem, então, o intercâmbio, a troca de substância entre as células. Então, eu vou ter aqui, Zé, só para você analisar aqui, toda essa região aqui, eu tenho o desmossomo, aqui eu tenho a zona de adesão, tá dando para você ver aqui, o espaço entre as células aqui muito pequeno, tá vendo? Espaço intercelular pequeno, mas esse espaço intercelular aqui, ele é preenchido por líquido, e esse líquido aqui, muitas vezes, tá? Você tem um líquido aqui que a gente chama de interstício, ou líquido intersticial. Essa membrana aqui é a membrana que a gente chama de membrana basal, que está na base, que já estabelece comunicação aqui já com o tecido conjuntivo da derme, tá? E aqui você tem essas zonas aqui, de oclusão, que praticamente você impede a passagem de líquido ou a saída de líquido interno, tá? A partir dessas zonas de oclusão. E aqui você tem as pontes citoplasmáticas, que são uma espécie de poros que permitem o intercâmbio de substância entre duas células distintas. Nossa, mas é legal isso, né? É bem legal, tá? Aqui vai falar aqui também, das vilosidades intestinais. Aqui são estruturas fantásticas, né? Que são estruturas também, são epitélios de revestimento que atuam no revestimento do tubo digestório. Zé, então, por exemplo, quando eu pego lá, por exemplo, meu duodeno, a parte interna do duodeno, ela é repleta dessas estruturas aqui, tá? Das microvilosidades intestinais. Para que ela serve? Para absorver os produtos da digestão. Eu não consigo absorver, por exemplo, um polissacarídeo, né, Zé? Não. Mas eu consigo absorver a glicose, tá? Que é a micromolécula aí, que representa, então, o açúcar, o monossacarídeo. Eu não consigo absorver um peptídeo nem uma proteína, Zé, mas eu consigo absorver um aminoácido. Como que é absorvido? A partir dessas estruturas que são os epitélios de revestimento intestinais, que nós chamamos de microvilosidades. Tá? Não esquecer desse detalhe.
Ah, Zé, então aqui eu não consigo absorver gordura. Não, mas você consegue absorver ácido graxo e glicerol, tá? Que a gente estudou agora recentemente. Então aqui você tem uma estrutura da microvilosidade intestinal. Você vai ter uma leitura complementar aí com relação à melhora da atividade metabólica para que você tenha, então, uma melhor absorção. Para isso, você tem que ter uma estrutura metabólica legal e o pH também tem que ser ideal. Aqui ele vai explicar aqui que a maior parte da nossa digestão ela é consolidada no processo de quilificação. Aquela expressão que nós usamos na língua popular, que a gente fala depois que a gente come, vou fazer o quilo. Ah, o que é o quilo? É você passar por um processo de quilificação. O que é a quilificação, Zé? Quilificação é a digestão total, ou término da digestão, onde você vai ter a formação de uma massa esbranquiçada, que representa os nutrientes digeridos, que serão absorvidos pelas microvilosidades intestinais. E no estômago, aconteceu o que antes do alimento ir para o intestino? No estômago aconteceu a quimificação, formação do quimo. Então, quilificação no intestino, quimificação no estômago. Quilo, quimo. E na boca, Zé? Na boca, aconteceu o que, Zé? Na boca, insalivação, tá? Começa a digestão dos carboidratos na boca. Então, você vê aqui que é bem legalzinho. Vamos ver aqui que ele vai... aqui vai falar sobre os tipos de epitélio que nós temos aí no nosso corpo, né? Isso aqui é bastante legal também. Tem os epitélios estratificados, unistratificados, etc. Tal. Vai falar de como que esses epitélios de revestimento nós vamos ter aqui e vai estabelecer aqui a classificação dos epitélios. Comparando aqui a gente vai ter que falar bastante coisa sobre isso. Aqui os epitélios simples e estratificados, que eu mencionei no início da aula. Vai ver como é que é o nosso corpo aqui, os tipos de epitélio que nós temos. Tem um detalhe interessante da bexiga urinária, né? Às vezes fica bravo que a criança faz xixi na cama, mas a criança ela tem controle autônomo da bexiga, normalmente a partir dos 3 anos. Ela tem alguns casos que vai até mais, tá? Então não é uma questão dela não aprender a fazer xixi, não. A questão é que ela não segura mesmo. Ela não tem autonomia no controle da bexiga, desse epitélio estratificado de transição aqui, tá? Ela não tem controle. Então, qualquer coisinha, ela libera o xixi mesmo, mas não é culpa dela, não. Por causa da idade. E com a idade, você tem os esfíncteres aqui atuando, você consegue segurar o xixi, consegue segurar aí a função urinária, tá? Tá bom, né? Eu acho que semana que vem a gente dá mais uma adiantada. Eu acho que aí na quinta-feira a gente volta com as nossas aulas normais aí de plantão. Talvez acho que semana mais 4 aulas. A gente vai terminar essa primeira parte aqui. Talvez termine a segunda parte da histologia e comece, quem sabe, a frente. Eu acho que vai dar para a gente terminar. Nós vamos começar em maio o caderno 3. Acho que nós não vamos ter problema. Eu acho que essa não vai. Depois a gente vai precisar mais de aula na quinta-feira. Quinta-feira a gente começa a resolver exercícios, etc. tal de novo, tá? Foi bom essas 2 aulas aí dessa semana aí para dar um upgradezinho. Coloca para mim a presença aí, por favor, né, no chat de vocês. Beleza. Pessoal, então, bom final de semana para vocês. Tem mais aula amanhã. Você perguntar, Zé, o que vai acontecer semana que vem? Não sei. Eu sei que Minas sai da onda roxa agora sábado, né? Vai sair da onda roxa. Aí você perguntar, falar assim, Zé, e aí? Aí que ia reunir agora secretário de Educação, comitê da Covid, etc. tal, para definir essa questão aí, se vai voltar também a questão das aulas. Então, BH existe uma possibilidade de voltar. Não sei se semana que vem, mas voltar mais rápido.
Agora, em Minas, de uma forma geral, nós temos aqui que aguardar a decisão do Zema, né? Pelo menos ele já resolveu que vai sair da onda roxa. Agora vamos aguardar, vamos voltar para a onda vermelha, mas vamos aguardar como é que vai ser essa mobilização para as aulas aí, né? Eu creio que não está muito distante, não, a gente voltar às aulas. Não sei, não sou tão otimista quanto o Vanderlei, que acha que já volta na segunda. Pelo menos a gente não viu nenhum indicativo, ninguém falando nada assim, né? São Paulo já mais para frente nesse sentido. Não sei se vai ser na segunda, mas eu acho que não está muito distante, não, da gente começar de novo, voltar. Até porque parece que a pandemia, ela atingiu o platô de morte, né? Ela está nesse platô agora. Agora a tendência é ela começar a descer. Aí, quem sabe que as coisas começam a voltar ao normal. Beleza, então? Então, até semana que vem. Segunda-feira eu volto com vocês. Tchau, Zé. Bom final de semana.